35 ao 41. Amém. Acho que eu vou pegar esse outro microfone aqui. Pode, Aleph? Amém. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, a maioria das igrejas, se quiser abaixar o outro, tá, filho, para não dar microfonia, pode desligar aí. Eu me lembro que várias vezes saía para pregar em algumas igrejas, tinha oportunidade para dar uma saudação. Eu sei que não é do seu época, mais da época do presbítero Alexandre, mas na época era mais fio assim, tá? E eu me lembro que minha mão ficava assim, ó, sacudindo. Eu tinha medo do microfone, eu tropeçar no microfone e cair em cima do povo. Tinha medo, graças a Deus isso nunca aconteceu. Hoje está mais sofisticado as coisas, né? Tem microfone sem fio, tem até alguns pastores que gostam daquele microfone assim, né, Giovanni? Coloca aquele microfone assim, acho que é o R.R. Soares, o bispo de Macedo, eles gostam daquele microfone. Mas o importante é a gente pregar a palavra do Senhor, os irmãos ouvirem, amém? A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu quero louvar a Deus por essa palavra que nós vamos ler neste momento. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 35, capítulo 4, verso 35. Aleluia. Amém? Conseguiram achar aí? Amém. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Repita comigo: outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E se sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, eu quero te adorar, Senhor, nesta noite, bendizer o teu nome por esta palavra, ó Deus, que eu vou compartilhar com os irmãos. Ó Pai, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa, ó Pai querido, abrir o nosso entendimento. Ó Pai, a partir deste momento, ó Pai, eu repreendo todo bloqueio na mente. Ó Deus, tudo que o inimigo possa tentar, ó Pai, atrapalhar, possa tentar, ó Pai querido, diversificar, Senhor, a tua palavra que é viva, que é santa. Ó Pai querido, eu repreendo nesta noite em nome de Jesus, ó Pai, que só seja, ó Pai, a liberdade do teu Santo Espírito neste lugar, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês esse texto. E quando a gente vem falar sobre chuva, a gente vem falar sobre tempestade, a gente vai se lembrar de algumas ocasiões que aconteceram, e a gente vai ver que houve uma catástrofe muito grande, terrível, por conta da chuva. Eu vi até no YouTube esses tempos atrás, alguns lugares que foram realmente até devastados mesmo. As pessoas tiveram que se mudar por causa da tempestade muito grande, por conta do maremoto que aconteceu, tiveram que mudar das suas casas. E quando a gente vem falar sobre tempestade, a gente vem falar sobre chuva forte, a gente tem a ideia de que é algo que vai
atrapalhar, que vai destruir alguma coisa. Sim ou não? Quantos gostam de tempestade aqui? Eu vou baixar minha mão. Tem pessoas que até tem medo quando começa a chover. Vamos desligar, vamos tirar das tomadas. Sim ou não? Vamos tirar dos televisores da tomada. Tem pessoas que falam, não pode falar alto. Tem que ficar quieto. Aí começa a trovejar. Todo mundo se esconde dentro de casa com medo. É assim ou não é? Mas a gente vendo esse texto da palavra do Senhor, temos aqui esse texto no Evangelho segundo escreveu o São Marcos, a visão que Marcos teve, que Deus falou, ministrou o coração dele. A gente vai observar que o Senhor Jesus, Ele chama aqueles irmãos, aquelas pessoas ouvintes da palavra do Senhor, talvez alguns pescadores que já estavam ali batendo a rede, que estavam tentando pescar, que estavam tentando colher alguma coisa para levar o sustento para a tua casa. E o Senhor Jesus chama essas pessoas. E o texto vem falando que existia também alguns barquinhos, existiam algumas embarcações ali pequenas. Possivelmente a embarcação que o Senhor Jesus estava dormindo na polpa desse barco seria uma embarcação talvez enorme, uma embarcação grande. Mas o que eu quero falar com você acerca disso que nós vamos ministrar nessa noite? É que a tempestade, ela sobrevém sobre a vida de todas as pessoas. Que a chuva, que a tempestade, o trovão, ela vai em todos os lugares. A chuva só cai aqui no Padre Jósimo, na Califórnia não. Não, a chuva cai aqui no Padre Jósimo, como cai lá na Califórnia também. Como algumas pessoas ainda falam, o sol nasceu para todos. Já ouviu essa pessoa falar? O sol nasceu para todos, então eu posso abrir uma empresa, eu posso abrir um comércio igual do meu vizinho, igual o vizinho da frente, porque o sol nasceu para todos. Algumas pessoas ainda lançam essa palavra. Mas, queridos irmãos, o que eu quero ministrar com os irmãos nesta noite é que eu quero falar para você, eu quero ministrar para você que a tempestade muitas vezes talvez tenha um lado bom da coisa. Talvez a gente vai ver muitas destruições, sim ou não sim, mas a gente vai ver que devido a essa tempestade, talvez alguma coisa Deus vai ensinar para as pessoas, Deus vai ensinar para o povo. E que eu quero falar para você também, você que é cristão, você que está aqui nesta noite, que você não está isento de passar por tribulação, que você não está isento de passar por luta, de passar por dificuldade, não, porque a tempestade ela vai acontecer, ela pode surgir na tua casa, ela pode surgir na tua família, sim. Você não está isento, porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas que tendes bom ânimo. Quando Deus ordena a Josué, quando Deus ministra a Josué para ele ir conquistar a terra de Canaã, Deus não falou com Josué a arma que ele precisava levar. Deus não ministrou a Josué que ele ia passar por dificuldade, não, que ele ia passar por luta, não. Mas o que Deus ministrou ao coração de Josué, o que Deus falou com Josué foi o seguinte: olha, ser forte e corajoso. Aleluia. E a gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente vai observar, viu? A gente vai ver que muitas pessoas estão negando a fé, as pessoas estão parando no meio da caminhada, enquanto Deus tem algo tremendo a fazer, enquanto Deus tem algo tremendo a realizar na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, e essa pessoa ela para no meio do caminho. Devido às lutas, devido às tempestades, devido às crises emocionais, às crises da ansiedade. Talvez pessoas que ficam ansiosas, preocupadas, por isso que já fala preocupação, já está preocupado, já está desanimado, já está ali preocupado com uma situação que ainda nem aconteceu. Querido, a tempestade ela pode vir sobre a sua vida, sim. Pode vir, pode ser uma tempestade, uma chuva rápida, uma tempestade rápida que vai embora rápido, mas pode ser uma tempestade que pode durar algumas horas, que pode durar alguns dias, que pode durar alguns meses. Mas nem por isso eu quero falar para você que você venha, em nome de Jesus, fazer como Deus falou ali para Josué, que você possa ser forte e corajoso.
e não desanimar ao meio da sua caminhada. Deus tem algo grande a realizar na sua vida. Deus tem algo tremendo a realizar na vida da sua família. Mas para isso, a única coisa que você precisa fazer é acreditar e confiar na palavra infalível de Deus que Deus tem sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Às vezes pessoas ficam, o mundo, isso aí, a Covid, agora vem essa nova variante, a Delta, as pessoas estão perturbadas, estão realmente trancafiadas dentro de casa, com medo de tudo, com medo de pegar na mão das pessoas, com medo até mesmo de morrer. Agora a morte para o cristão é lucro, amém? A morte para o cristão é lucro. Mas, querido, eu quero ministrar para você, a tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Como assim, pastor? A tempestade vem no caminho da obediência. A gente vai ver nesse texto o seguinte, que eles obedeceram. Olha bem, você pode continuar com a sua Bíblia aberta. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, eles não esperavam passar por uma tempestade, mas devido à sua obediência, eles obedeceram a palavra, talvez um pregador para eles naquela época, talvez uma pessoa que de fato eles não conheciam na verdade. Eles obedecem e eles vão para aquele caminho a qual foi direcionado para eles. Então a tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Esta viagem foi realizada por ordem do Senhor. Isso fez que a tempestade fosse mais difícil de ser compreendida, e a atitude inexplicável do Senhor. Por quê? Inexplicável. Porque ele já estava tarde, a Bíblia fala que já era tarde. Então ele foi para a polpa do barco descansar, dormir. A Bíblia fala que ele estava dormindo na polpa do barco. E o mais interessante, imagine aí, você começa a pensar como é que estava a situação daquela embarcação que era enorme, que era grande. Agora a situação daquele barquinho, a Bíblia fala, Marcos fala com muito detalhe que eram barquinhos, então eram embarcações pequenas. Se embarcação grande, onde Jesus estava dormindo, descansando, as pessoas já ficaram com medo, aterrorizadas. Imagine como é que não ficou as pessoas que estavam naquela embarcação pequena, querido. Aquelas pessoas ficaram aterrorizadas com a situação que o mar estava. Por quê? Porque as pessoas que saem para o mar para pescar, meu vizinho lá em Angra, ele gosta de pescar, ele pesca no arpão, ele gosta de pescar muito roubado, e ele mergulha e fica muito tempo debaixo d'água, pescando roubado. O arpão, ele tira o arpão, ele pega o roubado, pega aí meia tonelada de roubado. Ele é muito próspero nessa área de pescaria. Então as pessoas já estavam acostumadas a sair no barco para pescar. Eles já tinham talvez ali o domínio da embarcação. Eles já sabiam onde estava ali, poderia surgir ali o vento sudoeste que eles falam, onde poderia estar surgindo uma tempestade. Eles já sabiam, mas no momento em que Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo, sobrevém essa tempestade sobre aquele barco, sobrevém aquele redemoinho naquele mar, onde começa a jogar de um lado para o outro as embarcações, o vento assolando, o vento assoprando naquele barco. Marcos usa uma palavra que significa mais que uma tempestade comum, que significa uma tempestade furiosa. Os discípulos tinham enfrentado muitas tempestades, mas esta lhes causou medo. Às vezes a tempestade que vem da obediência são maiores do que as tempestades comuns. Estou te falando, viu? Mas por que, pastor? O inimigo não dorme. O inimigo sabe o seu potencial que você tem. O inimigo sabe o potencial que sua família tem no reino de Deus. O inimigo sabe que através da sua obediência a Deus,
Através da sua fidelidade a Deus, Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai fazer você conquistar terras, você conquistar essa Canaã terrena que tem para você aqui nessa terra. Então o inimigo começa a atrapalhar, começa a tentar atrapalhar o projeto que Deus escreveu sobre a sua vida, o projeto que Deus tem para a sua vida, o projeto que Deus tem para a sua família. E ele tenta te parar. Então muitas vezes talvez você venha à igreja e você não está entendendo o porquê dessa tempestade lá na tua casa, o porquê dessa tempestade lá na tua família. Eu quero dizer para você que essa tempestade que talvez você esteja passando é por conta da sua obediência a Deus, é por conta do temor que você tem a Deus, por conta do temor que você tem a palavra de Deus, porque você está se voltando para Deus, porque você sabe que tudo que está neste mundo vai passar, mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha obedecido a Deus e você se depara com essa tempestade que está lá assolando. Qual é a tempestade que está assolando a sua vida? É na área sentimental? É na área profissional? Talvez você chegue à igreja, é uma bênção, e quando você chega em casa, você se depara lá com aquela tempestade que está lá, está impregnada lá. Mas eu quero dizer para você nesta noite que essa tempestade ela vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, olha. A tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa. Mas Mateus capítulo 5, versículo 4 diz o seguinte, ó: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. É forte, não é? Bem-aventurado, querido, os que choram, pois serão consolados pelo Senhor Jesus. Amém ou não amém? Então a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa. Ele estava dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta que fizeram. Seu grito implica um sentimento de ressentimento pela aparente indiferença de Jesus à sua situação. Talvez eles pensaram que Jesus não estava importando, que Jesus não estava atento porque ele estava dormindo. O texto fala que ele estava à polpa do barco dormindo. Então muitas vezes eu quero falar para você que talvez a tempestade que está vindo sobre a sua vida, a tempestade que está lá assolando a sua família, que talvez está fazendo com que você faça como esses irmãos aqui, vou chamar eles de irmãos. Mestre, não importa que pereçamos. Querido, talvez até a murmuração possa tentar entrar lá na tua casa, na tua boca. Mas nesta noite eu quero falar para você o seguinte, para você não murmurar, porque quando você murmura diante de Deus, você está abrindo legalidade para o inferno entrar. A murmuração é como uma feitiçaria diante dos olhos de Deus. Então não murmure. Já ouviu aquele louvor? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque Jesus, ele sabe que você tem a capacidade de passar por essa tempestade que você está passando. Agora o que você não pode é recuar. O que você não pode é retroceder na caminhada, na jornada que está proposta para você, que está proposta para a tua família, que está proposta para o teu ministério. Recuar jamais. O que Jesus fala para nós é o seguinte: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Ah, querido, você está lá chorando, a Bíblia fala que você é bem-aventurado. Agora, você não pode estar lá chorando e falando, reclamando, murmurando. Não chore diante dos pés do Senhor, derrame lágrimas diante dos pés do Senhor, mas sabendo que as suas lágrimas, elas estão sendo colhidas pelo Senhor Jesus Cristo, e que em um tempo bem breve, Deus vai cessar essa tempestade que está lá na tua casa, que está assolando a tua família, e o tempo de bonança vai chegar. Aleluia. Quem sabe a gente para pensar, esses pescadores, a Bíblia fala, Marcos fala com muita barquinho, ele fala barquinhos.
Então existia ali alguns barquinhos que estavam caminhando juntamente com eles. E quem sabe já estavam a pesca há muito tempo, não pegavam nada. E simplesmente através de uma palavra direcionada, eles obedecem àquela palavra e eles saem ao mar. O que eu quero chamar a tua atenção, querido, é o seguinte: é que eles estavam preparados. Eles sabiam como é que eles faziam para pescar, como é que eles faziam para andar no mar com aquelas embarcações. Eram pescadores, mas provavelmente era uma tempestade muito forte que foi assolada ali na vida deles, que eles chamam a Jesus. Ele é o único recurso que eles veem, é chamar Jesus. Alguém que poderia talvez orar, profetizar para parar aquela tempestade. Mas o que eu quero falar para você, o que eu quero despertar para você é o seguinte: não deixe com que a situação fique pior, não, para você se aproximar de Deus, não. Eles esperaram essa tempestade assolar de uma forma terrível para ir lá buscar Jesus, para ir lá acordar Jesus, para ir lá falar com Jesus. Aleluia. Se a tempestade está lá assolando, busque a Ele. Se a tempestade está branda, busque a Ele. Agora não espere chegar no estágio pior. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achar. Ele estava dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? Observe o contraste entre os discípulos, o pânico e o Senhor. Eles estavam em pânico, queridos. Talvez a situação que a água entrando para dentro da embarcação, talvez ali eles pensando que o barco ia afundar, eles estavam em pânico. Mas quando Jesus ele entra no meio dessa embarcação, quando Jesus ele levanta e começa a caminhar, eu paro para imaginar que aquelas ondas que estavam revoltas, que aquele mar que estava sacolejando de um lado para o outro, aquelas embarcações, quando Jesus ele começa a caminhar para falar, para ordenar aquele mar, a tempestade ela já começa a passar, já começa, a embarcação já começa a parar no estágio correto dela ficar, aquelas ondas já começam a parar de sacudir aquela embarcação, porque no nome de Jesus tem poder, a palavra do Senhor Jesus tem poder. Ele ressuscitou o terceiro dia para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de sermos filhos dele, de sermos sacerdotes dele nessa terra, de ser embaixador de Cristo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha bem o que fala Deuteronômio 31. Se você tem a facilidade de abrir aí sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 31. Aleluia. 31:8. Louvado seja o nome do Senhor. O que fala? Olha, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante, que vai atrás ou adiante? O que está aí na sua Bíblia? Adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia. É forte esse texto, querido, porque está falando que o Senhor vai adiante de você, que não vai atrás de você não. Você tem os anjos do Senhor que está te guardando. Agora o texto está falando que o Senhor Deus, Ele vai adiante de ti, porque eu quero falar para você que você não está nessa tempestade sozinho não, mesmo que Jesus esteja dormindo, mesmo que Jesus esteja lá do alto olhando para você, mas Ele está vendo a tempestade que você está passando, e que eu quero falar que você não está nessa tempestade sozinho não, que a palavra do Senhor está falando que Ele vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Mas uma coisa Ele fala: não temas. Glória a Deus. Não temas, não tenha medo. Por que você está com medo? Por que você está pensando em voltar?
tentar. Ah, mas quando eu estava lá, para com esse pensamento. Repreende da sua mente. Ah, mas porque quando eu bebia da onça é coisa do inferno. É o inferno que está relatando para você. Você não está nessa tempestade sozinha, não. Você, querido, não está nessa tempestade sozinho, não. O Senhor Deus está diante de ti. Ele não vai te desamparar. Não tema, nem te espante. O Senhor Deus, Ele é com você. Ele é com a sua família. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Agora, terceiro ponto dessa mensagem. A tempestade revela o inimigo real. Sabe qual era o inimigo real desses irmãos, dessas pessoas? Era o medo. Ela expôs sua fraqueza, o medo e falta de fé. Falta de fé para ser temido mais do que qualquer tempestade. Repita comigo: a falta de fé é para ser temido. Ah, mas está muito claro. A falta de fé é para ser temido. Mais do que qualquer tempestade. A fé você não está vendo. Eu não estou vendo a minha esposa na igreja. Eu não estou vendo meu esposo na igreja. Mas eu acredito, eu tenho fé que ele vai ser um grande homem de Deus. Ele não está sentado aqui do meu lado, mas vou pegar minha Bíblia, vou marcar que é esse lugar que vai ser dele, esse lugar que vai ser dela. Ela vai sentar aqui ainda do meu lado. Aleluia. Se fé, querido. Se fé. Louvado seja Deus. O problema que Jesus enfrentou não foi acalmar a tempestade no mar, não, mas acalmar a tempestade no coração dos discípulos. Olha bem o que o texto fala. E levantou-se, verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Olha bem, estava lá dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Eles poderiam chegar assim: Jesus, está uma tempestade aí muito forte, está uma tempestade, um mar que está revolto, nós nunca passamos por uma situação dessa. Mas ele já vai logo falar, eles querem viver. Ele fala: não te importa que nós estamos perecendo, você está aí dormindo. A maior tempestade que o Senhor Jesus ele enfrentou, de fato, foi acalmar a tempestade do coração dos discípulos, daquelas pessoas. Quem sabe você não está nessa mesma situação? Quem sabe você não se encontra, você não se enquadra nesse modelo? Talvez você está aterrorizado com a situação que você está vivendo. Mas o que eu quero falar para você, querido, também é o seguinte: que através dessa provação que você está passando, que através dessa tempestade que você está passando, você vai se tornar um professor nessa área. Você vai ter propriedade para falar, para ministrar na vida de outra pessoa essa situação que você está passando, viu? Aleluia. Ah, mas como assim, pastor? Davi, sempre a gente pega o Davi, né? Modelo para muitas coisas. Davi, antes dele enfrentar Golias, o que a Bíblia fala que ele enfrentava? Um urso, leão. Você tem coragem de enfrentar um urso? Você tem coragem de enfrentar um leão? A Bíblia fala que Davi ele tinha. Quando o leão e o urso iam pegar a ovelha, ele travava lá uma batalha e vencia o urso, vencia o leão. Então ele foi preparado, ele foi forjado para enfrentar o gigante Golias. Então você está sendo forjado, você está sendo preparado nessa escola que se chama tempestade. Eu quero dizer para você, depois você vai acompanhar, você vai ver o resultado da tempestade. O que aconteceu depois? O
que fala Salmos de número 42? Se você tem a facilidade aí, possa abrir. Salmos de número 42, verso 11. Peguei o celular para me ajudar. Louvado seja Deus. Salmos de número 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aleluia! Glória a Deus! Querido, acho que você não está entendendo. Glória a Deus! Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista está falando, ele estava perturbado dentro dele. E ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Mas é a pergunta que está fazendo. Por que te perturbas dentro de mim? Mas aí vem falando, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor. O salmista está falando, espera em Deus. O que a palavra do Senhor fala? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Agora, por que você está perturbado? Porque você está aí dentro de você numa luta grande. Você está numa batalha travada. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Você sabe o que eu estou falando. Por que você está nessa batalha interior dentro de você? Você está se achando feio. Você se acha isso. Você se acha o menor. Você se acha pequeno diante dessa situação que você está passando. Você, homem, você talvez se acha